A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para Provérbios em 31 dias. Agradecendo a cada irmão e irmã, pastores, presbíteros, diáconos, aí os obreiros, que nos ajudaram nesses primeiros 15 dias de trabalho. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês. E nós vamos dando continuidade à análise do livro de Provérbios na campanha Provérbios em 31 dias. Eu sou o presbítero Claudino e nós vamos analisar hoje o capítulo de número 14 do livro de Provérbios. Um livro onde a sabedoria ensina sobre o temor do Senhor. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. A sabedoria, ela começa edificando o nosso lar. Isso é uma verdade que não se aplica somente para as mulheres, mas também para nós, homens. O homem sábio também edifica seu lar e o homem insensato o destrói por completo. Para manter um lar em harmonia e glorificando a Deus, é necessário que a família busque constantemente por sabedoria. Quem não é sábio desagrega, trai, divide e separa. O versículo 2 fala sobre retidão. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos o despreza. O desprezar que o texto se refere pode ocorrer de forma inconsciente na vida de alguém, mas não é menos prejudicial por causa disso. Toda vez que alguém se desvia do caminho de Deus, está escolhendo a sua vontade antes da vontade de Deus. Verso 3 fala da língua. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. A pessoa insensata é aquela pessoa que fala muito e que não comunica nada enquanto fala, que se complica em tudo que fala. Quem não é sábio tropeça na própria língua, deixa a prudência de lado e cede aos desejos do seu ego, de querer aparecer, de querer mostrar a sua soberba. O cuidar com as palavras é fundamental na caminhada cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 4, não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. Antes de tudo, precisamos saber que esse provérbio não é um argumento em favor do desleixo físico ou moral. Isso acontece muito hoje em dia. A deturbação daquilo que está se propondo. Aqui o que Salomão está dizendo é que a limpeza sem trabalho não é sinal de progresso, mas de estagnação. O trabalho sempre gera movimento, barulho e sujeira. Precisamos manter nossa casa limpa, mas não a custo de diminuir a alegria de ser livre dentro dos nossos próprios lares. A sabedoria não habita na insensatez. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Sabedoria, irmãos, é mais do que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Há muitas pessoas cultas que são tolas, enquanto pessoas que nunca entraram numa universidade e são extremamente sábias. Louvado seja o nome do Senhor. O perigo das más companhias. Desvia-te do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. Quem anda com tolo, tolo se torna.
O primeiro passo no caminho da felicidade é nos afastarmos do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores. É impossível viver no pecado e ao mesmo tempo ter prazer pela leitura. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quem zomba do pecado é louco. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos da benevolência. Os retos são aqueles que reconhecem seus pecados, os confessam, os abandonam. Diferente dos ímpios, eles sentem tristeza pelo pecado cometido, não somente pela consequência do pecado. Os retos fogem do pecado, enquanto os tolos fogem de Deus para o pecado. Eu costumo dizer que, desde que eu aceitei a Cristo, irmão, nunca mais eu pequei em paz. Ou seja, nunca mais o pecado fez indiferença à minha consciência. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado tem que incomodar, o pecado tem que fazer com que nós nos sentimos sujos, nos sentimos desprezíveis, diante do nosso Deus, para que a iniquidade não se faça presente na nossa vida. Porque a vida nem sempre é fácil. O coração conhece a sua própria amargura e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. Essa palavra se refere ao íntimo do coração. Salomão está consciente das emoções e responsabilidades compartilhadas, porém existe uma profundidade na amargura e alegria que só é conhecida inteiramente, na individualidade. Louvado seja o nome do Senhor. Não construa a casa na areia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo número 11, a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Uma casa pode ser extremamente bonita e atraente, mas se não for construída sobre um sólido fundamento, será destruída quando a tempestade chegar. Assim é a vida das pessoas que não conhecem Deus. Elas não possuem um firme fundamento. A Bíblia é clara em dizer que se o Senhor não edificar uma casa, em vão trabalhou o homem. Verso de número 12. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. As aparências, irmãos, elas são enganosas. As coisas nem sempre são aquilo que aparentam ser. Há caminhos que parecem ser retos aos nossos olhos, mas desembocam na morte. O diabo, em sua astúcia, mostra os atrativos do pecado, mas esconde as suas consequências. Quem escolhe o caminho errado, inevitavelmente sofrerá as consequências. Quero chamar a tua atenção para o versículo de número 15 ao 17, que fala sobre cautela. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Temos aqui 3 palavras de cautela. Não é por acaso que a sabedoria acumulada de todas as culturas geralmente recomenda atitudes pensadas e comedidas. É importante pausar, pensar o que se ouve e o que se pode ser feito com segurança e onde o nosso temperamento é capaz de nos levar. Infelizmente, pessoas que não têm essas atitudes existem por todas as partes, são conhecidas como inexperientes, tolos e irritados. Verso 18, o valor do conhecimento. Os simples herdarão a astúcia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Veja que o conhecimento é o melhor tesouro que podemos acumular. Os bens se dissipam, mas o conhecimento permanece. O dinheiro pode ser roubado, mas ninguém diminui o nosso conhecimento. O conhecimento é o que distingue o prudente e o eleva a uma posição de destaque.
A verdadeira posição de destaque, ela é alcançada através do conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Planejamento, versículo de número 22. Porventura não erram os que praticam mal, mas a beneficência e fidelidade haverão para os que praticam bem. Ninguém constrói uma casa sem planta. O planejamento é a semente do futuro. Quem faz sem planejar, planeja fracassar. Essa lição não se aplica somente a coisas físicas, mas também às atitudes. Muitas vezes precisamos planejar fazer o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 30, paz de espírito. Sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é a podridão para os ossos. Uma pessoa invejosa é aquela que se perturba com o sucesso dos outros. Ela não consegue se alegrar com o que tem, mas se entristece pelo que o outro tem. O invejoso nunca é e nunca será feliz. Já a paz de espírito dá saúde ao corpo. O cuidado com os desfavorecidos, do versículo 31, o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Um dos atributos de Deus é a justiça. Ele é justo em tudo o que faz e abomina a injustiça. Ele julga a causa de todos os pobres e oprimidos. Quem oprime o pobre por ser ele fraco, sem vez e sem voz, está agindo contra si mesmo. Cristão, você tem o dever com os pobres. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 32 fala da esperança do justo. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. A confiança, que um justo tem até a hora da sua morte não pode ser eliminada. A âncora do justo está firmada numa rocha que nunca será abalada. Quem é justo sempre terá uma vida de esperança, sempre terá uma viva esperança dentro de si, mesmo na hora da morte. Ele sabe quem é o seu Redentor. Assim como Jó, nós devemos saber, entender que o nosso Redentor vive e que por fim se levantará. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos encerrar com o verso de número 35, a recompensa da prudência. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. O sucesso e o fracasso dos nossos relacionamentos depende muito de quem somos. Mais uma vez vemos um exemplo de que colhemos o que plantamos. Devemos honrar as autoridades que estão sobre nossa vida. Isso significa que elas devem ser tratadas com amor e respeito. Porém, nunca devemos nos silenciar diante dos atos errados das autoridades que nos cercam ou fecharmos os olhos para as suas falhas. Esse foi o resumo, capítulo 14 do livro de Provérbios. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa campanha maravilhosa de Provérbios, em 31 dias, eu quero novamente agradecer a você que acompanha, a você que curte, a você que compartilha. Quero te fazer um pedido para entrar, louvado seja o nome do Senhor, no nosso canal do YouTube, se inscrever. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te convidar também, louvado seja o nome do Senhor, a curtir os vídeos, dar o seu like, tá? Acionar o sininho para
você está sendo lembrado quando for postado algo. Louvado seja o nome do Senhor no nosso canal. Acompanha essa campanha de Provérbios em 31 dias. A todos aqueles que vêm participando, né, com áudio, eu também quero agradecer. Que o Senhor Deus abençoe a todos. Amanhã estarei recebendo, né, e postando o áudio do meu amigo diácono Roberto Souza, e ele estará deixando a contribuição dele com a análise do capítulo de número 15. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Graça e paz.